Estamos no programa O Amor Pede Passagem. O tema de hoje, caridade e assistencialismo. O assistencialismo é uma patologia, por assim dizer, da assistência social. O assistencialismo é uma percepção distorcida de como se deve estabelecer uma relação de interação com alguém que está numa posição desfavorável, quase sempre nos aspectos do descompasso social, socioeconômico. No processo do assistencialismo, há um movimento de olhar o outro como um ser menor, pequeno, reforçando a sua indigência, a sua dependência. É uma relação de desnivelamento, assimétrica. Eu estou acima e você está abaixo, eu sou o benfeitor, você é o beneficiado. É uma relação de poder distorcido, porque eu tenho poder sobre você. O olhar do assistencialismo, ainda que tenha uma boa atenção e uma boa intenção, ele foca no outro como sendo um outro que é incapaz de poder mudar a sua própria vida, a sua própria situação existencial, porque nós colocamos no outro a sua dificuldade como se ele fosse o responsável único por estar na circunstância em que está. Nós desconectamos o outro da realidade. Essa percepção, essa visão, ela é profundamente legitimadora da dependência, porque o outro ficará sempre na dependência. É o próximo que eu coloco como uma ponte para chegar a Deus, mas é um próximo que se configura como uma ponte que eu piso. Não é alguém que eu encontro para me libertar com ele, para encontrar o divino. Então, o assistencialismo, ele é, na verdade, uma deformidade da assistência. Eu minimizo a sua condição de ser humano, eu o desqualifico e faço atendimentos, às vezes, pontuais e que não tem nenhuma repercussão existencial para ele mais imediatamente. Ou seja, eu dou apenas a bolsa, eu dou apenas a esmola, eu dou apenas o farnel, eu dou apenas a sopa, que pode ser útil naquele momento. E o é. Todavia, se eu estou movido pelo assistencialismo, é apenas aquilo e aquilo se repete, se repete, se repete, gerando um paternalismo, gerando uma distorção. Essa dinâmica, portanto, ela não encontra ressonância na percepção espírita, porque ela estabelece uma relação de desigualdade, de distanciamento entre aquele que se relaciona com o outro que está numa posição desfavorável. O assistencialismo, portanto, ele embute em si uma relação de esmoler. Aquele que está nessa circunstância, ele se fixa nisso, porque ele também se acomoda, ele também se descaracteriza, ele não se vê como um sujeito de direitos. Então, a percepção espiritista, ela está muito distante do assistencialismo. Ela não considera o assistencialismo como uma prática que possa legitimamente ser configurada como uma prática espírita, posto que ele não transforma, ele limita o outro. E, mais do que isso, ele desconfigura uma relação que é uma relação de amor, uma relação emocional, uma relação de vínculo, uma relação positiva. O assistencialismo, ele fica muito a serviço das instituições que pretensamente desenvolvem as suas benemerências, que assumem uma posição pretensamente altruísta, mas que asila o outro, que coloca as crianças, ou os velhos, ou os doentes, numa posição de isolamento social e de marginalização. O ser fica como ele se fosse efetivamente alguém que margeia a criminalidade. Nós o penalizamos por ele estar naquela situação. A compreensão espírita, efetivamente, nos convida a avaliar de que a pessoa que está na penúria ou que está na mendicância, ela não está só por conta da sua responsabilidade. A sociedade é responsável
pela posição em que aquele indivíduo se encontra. E a educação é o grande elemento transformador dessa relação. Falido a relação de natureza educacional, falida essa intervenção, é natural que o indivíduo se ressinta à família da qual ele faz parte, porque nós não podemos desconectar o indivíduo da sociedade. Nós não podemos afastar esse indivíduo do coletivo onde ele está inserido. Ele tem uma história, ele tem uma cidade onde ele está em curso, ele tem uma família da qual ele é emergente, ele pertence a uma classe social, cultural, econômica. E esse olhar não se divorcia do entendimento de pelo que ele está naquela posição. Seja ele um doente mental, seja ele uma criança órfã, seja ele o que caia na orfandade mesmo tendo pais, seja ele aquele que está com uma doença transmissível, por exemplo, crônica, seja ele um idoso que não tem família ou que nesse momento a família não o quer, qualquer que seja a circunstância, nós vamos avaliar que há por trás daquele indivíduo uma história que precisa ser contemplada. Então, o assistencialismo, ele contradita a acepção que o Espiritismo propõe do olhar que a caridade aponta numa dimensão de uma assistência que se efetiva com outros contornos, com uma outra visibilidade, como nós vamos poder perceber no próximo bloco. Portanto, caridade e assistencialismo, o tema do nosso encontro de hoje, nos sugere olhar para além do assistencialismo, que é em si mesmo essa deficiência da assistência. O Espiritismo propõe a caridade bem distante da visão de esmola, que configura, portanto, uma relação de embrutecimento daquele que recebe e de falência da caridade, do amor, daquele que oferece a esmola. A esmola sempre é algo que queima quem dá e queima quem recebe. Não é uma relação de iluminação, é uma relação que nos envolve um colapso. Estabelece-se naquela circunstância como se fosse um curto-circuito. Não é bom. A relação de esmoler, ela não pode se identificar com a caridade. E o Espiritismo está longe de conceber caridade como sinônimo de esmola. A percepção de caridade que o Espiritismo nos oferece é de olhar o indivíduo como sendo o sujeito da sua história, mais do que o sujeito, um espírito reencarnado, que é um sujeito de direitos assegurado pela nossa Constituição, como um dever do Estado na sua gestão das suas políticas públicas e como sendo um direito, portanto, daquele que está numa situação de marginalidade, numa condição socioeconômica desfavorável. Esse olhar que o Espiritismo se nos afigura transmuta essa percepção tacanha, pequena, de que o outro é alguém menor do que eu sou mais do que o outro, essa relação de poder dominador, essa relação de que eu estou em cima, o outro está embaixo, ela definitivamente se rompe. Nós estabelecemos uma relação simétrica, horizontal, na qual o outro é o meu irmão, o outro está naquela circunstância e naquele momento histórico, naquela posição. E eu estou nessa, e nós podemos fazer uma troca, uma interação individual, a dois, ou grupal, dois grupos que se encontram, aqueles que fazem a caridade, aqueles que recebem, na qual pode até constar uma sopa, pode constar um farnel, pode constar uma ajuda material, mas ela não se esgota ali. Aquele atendimento imediato se segue o atendimento imediato. E ele não se circunscreve a uma circunstância material, porque a caridade vislumbra uma assistência que é também afetiva emocional, que também é psicológica e que necessariamente tem contornos de natureza espiritual. A caridade, portanto, visualiza de que aquele espírito é um ser em evolução e de que a minha relação com ele é uma relação de mão dupla no processo de crescimento. E para além dos benefícios materiais que isso pode redundar para um e para outro,
A caridade embute, como os espíritos disseram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, também o perdão das ofensas, a indulgência com as imperfeições dos outros, além da benemerência, que são atributos que falam da caridade. É curioso que os espíritos, quando trataram desse assunto, quando foram definir a caridade como entendia Jesus, pudessem fazê-lo com uma envergadura e quase como que não constasse o aspecto material, que está embutido na palavra benemerência. Porque para o Espiritismo, a caridade moral e material, elas andam necessariamente juntas. Então, o olhar do indivíduo que está marginalizado é de que ele está naquela circunstância porque a sociedade também tem um compromisso. Faleceu a abordagem social com a família da qual ele pertence e ele está ali, como alguém que se desprendeu da família pelo alcoolismo, por uma doença mental ou por qualquer outro motivo e fica na mendicância ou fica no processo de asilamento. Ele não é um marginal, ele não é um criminoso, ele não é alguém menor, ele é alguém que está numa posição precisando de uma interação solidária, amorosa, profunda. E nós precisamos considerar isso. Como vimos certa feita, no estado do Brasil, o indivíduo que ficava próximo de uma estação rodoviária e o grupo que ia fazer a caridade, quando lhe oferecendo um lanche, ele não aceitava o lanche, até que um dia, numa proximidade com ele, para tentar ajudá-lo, ele disse que ele não aceitava o lanche porque ele não gostava de tomate. E um dos companheiros disse, mas como? Ele vai ter que apresentar um cardápio para ele escolher? Um pouco meio assim, rebarbado com a atitude daquele mendicante. Mas o grupo, raciocinando enquanto grupo de uma forma maior, de uma forma mais abrangente, levou o sanduíche sem o tomate. E o companheiro aceitou. Aquele foi o início de uma relação que abriu espaço para o diálogo e que abriu um espaço para que mais tarde ele pudesse ser resgatado daquela posição ali, jogado na rua, e pudesse sair para uma instância de apoio governamental. Ele é um sujeito. Não gostar de tomate e obrigá-lo a tomar tomate talvez seja uma atitude de desconsiderar a sua individualidade. Atender nas suas necessidades fundamentais e considerar o gosto do outro é poder entender de que ele é nosso irmão e de que esse é um caminho que nós podemos fazer juntos. Eu não posso simplesmente tirar aquele homem dali porque eu violento aquele homem. Já fizemos isso aqui em Belém do Pará com um cidadão. Um mês depois ele estava no mesmo lugar, saiu da instituição para onde ele foi realocado, que atendia pessoas idosas. A caridade, portanto, ela se investe de uma amorosidade que embute um processo transformador, libertador, aonde nós saímos do ponto onde que nós nos encontramos para crescer na relação com o outro, que também cresce conosco e sai da indigência social num processo promocional, num processo de crescimento e num processo de iluminação. Não é sem razão que o Espiritismo aponta como a sua máxima libertadora de que é o amor, na expressão da caridade que nos salva, que nos liberta. Portanto, não é a religiosidade, não é o bem material que eu trago, mas é essa caridade que se reveste do atendimento material, emocional, psicológico, espiritual, ético, cultural, integral, portanto, olhando o outro como meu par, que faz com que, nessa interação, nós possamos caminhar, nos encontrando como irmãos na direção do divino, num processo profundamente libertador. Essa é a posição para o qual todos nós somos convidados quando lembramos de Jesus, que não só dava pães e peixes, mas dava o pão da vida, porque nem só de pão viveu o homem. No próximo encontro, você vai ter o tema que está na legenda aí do vídeo e eu espero você para mais um conjunto de reflexões que te possa contribuir ao coração.